para completar, Rodrigo Garro comprado pelo Corinthians com um dinheiro que certamente você, torcedor alvinegro, nem imaginava. O futuro de Eric Pulga também está na pauta do vídeo. Falo também sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Eric Pulga. Trago atualizações importantes sobre o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Pulga terminou a competição como principal goleador e ainda viu o seu time do coração, o Ceará, voltar à elite do futebol nacional. Com o seu compromisso cumprido de devolver o Ceará à primeira divisão, tudo indica que ele sairá. Mas a pedida do Ceará não é baixa. 6 milhões de dólares. Contei para vocês que alguns dias atrás um time da Major League Soccer chegou a oferecer 4 milhões de dólares. O interessado era o Chicago Fire. O presidente do Ceará rejeitou a proposta, até porque o vovô tem só 40% dos direitos econômicos. Para que o negócio valha a pena para o Ceará, há necessidade de alguém que esteja disposto a pagar pelo menos 6 milhões de dólares. O Cruzeiro é o mais novo interessado na contratação do Pulga, e o Cruzeiro se junta a Corinthians e a Bahia como os principais interessados. Também especularam Pulga no Palmeiras, ninguém do Verdão conseguiu confirmar essa história. Jogador que em 2024 disputou 51 jogos, 22 gols e 3 assistências, grande Série B, de bons dribles, muita velocidade e cada vez mais adaptado e acostumado a marcar gols, o que faz dele um ponta diferente. Não é aquele ponta apenas do drible, mas sim aquele cara com vocação de gol. Você gostaria do Pulga no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa. E sobre esse valor de 6 milhões de dólares, é justo, tá caro, tá barato? Já atualiza a gente sobre a sua opinião. Combinado? Boa noite, Nicolau. Alguma novidade sobre o transfer ban? Acho que o presidente vai conseguir perder 3 goleiros no mesmo ano. Luiz, eu também estou preocupado com essa história do Hugo, tá? E se o Augusto se preocupar durante a semana com o impeachment e deixar de pagar à vista o Hugo Souza, vai ser um enorme erro. Porque o Hugo não é que ele tá barato, ele tá muito barato. 5 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos de um goleiro jovem que já mostrou que é bom, você vai ter dificuldade de encontrar outro. O São Paulo é um bom exemplo, sofreu pra caramba para encontrar goleiro, enfim. E o Corinthians já perdeu o Carlos Miguel e o Cássio nessa temporada, tá? Sobre o transfer ban, o Corinthians ainda não conseguiu os quase 7 milhões de reais para pagar o Balbuena, que entrou na FIFA e conseguiu a proibição do Corinthians de inscrever atletas pelas 3 próximas janelas. O Igor Oliveira está perguntando se o Pulga vem para o Corinthians. O Corinthians foi o primeiro a começar a considerar essa possibilidade. Agora ele já foi envolvido em especulações no Bahia, no Palmeiras, entre outros. Nicola, pré-Libertadores gera vaga para a Copa do Brasil? Sim. Karina é quem pergunta sim. Se o Corinthians for para pré-Libertadores, não é que ele vai para a Copa do Brasil, ele vai para a Copa do Brasil e entra na terceira fase, tá? Porque aqueles times que estão na Libertadores automaticamente jogam a Copa do Brasil. Nicola, tira uma dúvida minha. Se o Corinthians se classificar para a pré-Libertadores, automaticamente se classifica para a Copa do Brasil? Sim, essa é a conta. Se o Corinthians estiver, independentemente de pré-Libertadores ou Libertadores na fase de grupos, o Corinthians tem vaga na Copa do Brasil, porque aí ele vai para a Copa do Brasil entre os clubes que pegam Libertadores. E aí eu vou dizer mais, ele entra já na terceira fase da Copa do Brasil. Então é muito louco, né? Ou o Corinthians fica fora da Copa do Brasil, ou se jogar, ele vai jogar porque foi para a Libertadores e aí ele entra só na terceira fase da Copa do Brasil. E também outra, ainda não entendi, Liga Forte Libra. Cara, na teoria, esses times se juntaram em grupos apenas para negociar os direitos de transmissão de TV. Nada mais do que isso, tá? O campeonato vai seguir exatamente como antes, com a organização da CBF, mas a venda dos direitos de transmissão vai se dar de acordo com esses dois grupos. Então, o seu Corinthians, que fechou com a LFU, vai ter seus jogos transmitidos em casa pela LFU. E aí esse jogo pode aparecer na Record, pode aparecer na Casa TV, pode aparecer na Amazon Prime Video ou em outros 2 players com quem a LFU ainda negocia. Já os times que fecharam com a Libra, quando forem mandantes, terão seus jogos exibidos na TV Globo e no Sport TV. A Globo também tenta fazer com que o pay-per-view não morra. Essa é até uma coisa legal para dizer. Hoje, todos os jogos do pay-per-view, todos os jogos do Campeonato Brasileiro, exceto os do Atlético Paranaense como mandantes, são da Globo. Então a Globo pode mandar todos esses jogos para o pay-per-view. No ano que vem, como ela só vai ter 9 representantes, ao que tudo indica, talvez 8, talvez 10, ela não vai conseguir ter uma grade legal para um pay-per-view. Até porque se ela só tem 4 jogos na rodada, ela vai precisar passar 1 na Globo, 2 na Globo, pelo menos 1 no Sport TV, vai sobrar só 1 para o pay-per-view. Então ela está negociando com o pessoal da LFU
para que os times da LFU aceitem fazer a transmissão dos seus jogos no pay-per-view. O Bruno Salvador está perguntando se o Romero vai renovar. Legal você me contar sobre isso. Eu quero trazer mais detalhes sobre o Romero. O Samir Carvalho trouxe outro dia a informação de que o Romero ganha 870 mil reais por mês. Confesso que eu achei estranho porque eu tinha informação de que o salário dele girava na casa dos 500 mil. Fui checar com o pessoal e, de fato, ele ganha 870 mil, mas dos 500 para os quase 900, há uma diferença de uma dívida que o Corinthians tinha com o Romero. E esse acordo foi fechado quando ele voltou ao Timão, tá? Pro ano que vem, a renovação de contrato automática previa a manutenção desse salário de 500 mil, até porque o Corinthians já vai ter zerado a dívida que tem com o Romero. Romero que é um aumento salarial, tá? Então, ele sabe que não vai chegar, não vai ganhar mais os 870 mil, porque a dívida está acabando, mas ele quer ganhar mais do que os atuais 500 mil reais mensais. Romildo Júnior, vamos ver quando fechar o rombo do ano do Corinthians, mas todos estão passando a mão como sempre. Cara, hoje o Augusto chegou a dizer que foi responsável pela receita de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Confesso que eu não tenho a mínima ideia de como ele chegou a essa conta. Porque ainda que ele esteja colocando valores de outros anos, por exemplo, o Master, mas 1 bilhão e 800 milhões, até vou mandar mensagem para uma pessoa do Corinthians para ver como é que ele fez essa conta, tá? O Corinthians tem direito a qual percentual numa futura venda do zagueiro Murilo? 10% de uma venda futura, mais mecanismo de solidariedade. Souza quer saber se o Corinthians tem direito a qual percentual numa futura venda do zagueiro Murilo. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre isso. O Murilo que foi especulado recentemente como alvo de Real Madrid e Barcelona, tá? O Corinthians acompanha a situação, visto que tem direito a 10% de uma venda futura. Além disso, o clube terá direito a um percentual de clube formador. Então é isso, tá? 10% do valor de uma venda futura e mais um mecanismo de solidariedade não deve passar de 3%, tá? Ué, Nicola, mas os jogadores do Corinthians não tinham sido obrigados a postar o pronunciamento? Sim. 2 jogadores, eu tenho certeza que 2 jogadores foram obrigados a assinar o pronunciamento. Você deve estar se referindo, né, Gessé Leodoro? A manifestação do Augusto, dizendo, olha, fui surpreendido com essa manifestação. Não cai em conversa furada, né? Sobre o Hugo Souza, o Flamengo recusou a última garantia bancária do Corinthians. Não há tempo para que o Corinthians consiga uma nova garantia bancária. Já contei para vocês que o prazo para a compra do atleta termina no dia 30, ou seja, no próximo sábado. O Corinthians tem uma solução para não perder o negócio: pagar até sábado os quase 5 milhões de reais, tá? Nicola, boa noite. Verdade que os jogadores do Corinthians foram pressionados a fazer a carta em apoio ao Augusto e também com o impeachment vai atrapalhar a classificação? Abraços. Vamos lá, Pedrão, tem muita coisa importante para tratar sobre o tema. Na próxima quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians se reúne para descobrir o que o pessoal da Comissão de Ética e Disciplina apurou sobre o Augusto Melo. E aí vai ser feita uma votação se ele sofre ou não um impeachment. Ontem, jogadores todos do elenco principal postaram em suas redes sociais uma mensagem única, mostrando apoio, dizendo que o cara é bom, que estão com o presidente. Mas 2 jogadores do time profissional, tá? Não vou dar mais detalhes, que eles pediram anonimato. Eles garantiram que foram pressionados a fazer essa publicação. Os 2 não queriam publicar nada, mas foram pressionados. Aí hoje o Augusto, na maior cara de pau, disse que foi surpreendido com as mensagens, que não sabia do que estava sendo desenhado, enfim. Os caras estão tentando jogar com aquilo que eles têm, com as armas que eles têm em mãos, né? Sobre a possibilidade de golpe ou não, eu acho que o impeachment deve acontecer se na quinta-feira os membros do Conselho Deliberativo forem apresentados a denúncias ou a provas de que o Augusto lesou o Corinthians. Caso contrário, ignora o pedido, reprova o pedido de impeachment e segue como tá? Sobre prejudicar o time em campo, nada parece meio que abalar esse Corinthians de hoje, mesmo sem Memphis Depay e Yuri Alberto. O Corinthians fez um grande jogo, chegou a abrir 3-0 contra o Vasco e venceu com autoridade, tá? O Maurício Canuto, Nicola, Augusto Melo conversou com o Verratti na arena. O Yuri saindo, será que ele chega no Corinthians? Maurício, eu queria constatar que a situação do Verratti é meio esquisita. Hoje, inclusive, ele foi substituído no intervalo, voltou para o segundo tempo com roupa não trajado de Vasco, né? Inclusive, ele foi convidado a se retirar do banco, depois ele volta com o calção do Vasco, enfim. Mas além dessa questão, o Verratti ele tinha a expectativa de ter seu contrato aumentado, seu salário aumentado, mas o Pedrinho entende que o salário dele atual é bom. E há um impasse, tá?
ele tem contrato longo, para tirar o Verratti do Vasco, vai haver necessidade de uma negociação com o Cruz Maltino. Mas, cara, eu acho que não estão lidando bem com o grande ídolo do Vasco, alguém super importante. Hoje me mandou mensagem para perguntar se o Atlético Mineiro havia gasto o mesmo que o Corinthians gastou no Garro. Depois eu fui pesquisar, o Garro foi contratado do futebol argentino por 6 milhões de dólares. E o Atlético Mineiro comprou o Fausto Vera do Corinthians por 5 milhões de dólares. Olha que coisa louca. O Corinthians contratou o Garro praticamente com uma grana que ele conseguiu da venda do Fausto Vera, que é horroroso, fez gol contra o São Paulo ontem, e o Garro tá arrebentando, hoje foram 2 gols, grande atuação do Garro, mais uma, tá? Mais um superchat agora do Igor Mantas. Salve, Nicola, o Corinthians está jogando muita bola, o Ramon merece ficar com alguns reforços pontuais, o Corinthians briga por título no ano que vem. O Corinthians versão segundo semestre, segundo turno, é muito melhor do que o primeiro, tanto que o Timão sai do 18º lugar, hoje já é o 9º, com a mesma pontuação do 8º e do 7º, né? O Corinthians tem 47 pontos, assim como o Bahia e assim como o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um jogo a menos do que os dois, e o Corinthians está atrás dos dois pelo número de vitórias, né? O Timão venceu menos do que seus concorrentes, o Corinthians hoje tem 12 vitórias contra 13 do Bahia e do Cruzeiro. Os próximos 3 jogos do Corinthians. O Corinthians faz um confronto direto contra o Bahia em casa. Se vencer, ultrapassa o Bahia. Só que ele ainda pega fora o Criciúma e o Grêmio, tá? Acho plausível que o Corinthians vá para a Libertadores. Seria, inclusive, o meu palpite. Importante lembrar que com a perda do título do Cruzeiro na Sul-Americana, G9 está descartado. A gente só pode ter um G8, e esse G8 só vai acontecer se o Botafogo vencer o Atlético Mineiro na final da Libertadores no próximo sábado. O Corinthians é o 9º, se virar G8 com o título do Botafogo, o Corinthians precisa ultrapassar ou o Cruzeiro ou o Bahia para estar na Libertadores e também na Copa do Brasil. Só para lembrar, entre os times na parte de cima da tabela, só o Corinthians não tem vaga na Copa do Brasil garantida, porque fez um campeonato paulista muito ruim. Então é isso aí, então, família. Ficamos no nosso giro de notícias do Marco Brasileiro. Claro que não tá falando do Corinthians, do Corinthians. E pelo jogo da Corinthians, que não tá perdendo nada, chega deixando seu like, se inscrevendo também no canal, ativando a sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Um grande abraço, com 50. Até o próximo vídeo.